Acho que o passo inicial é você primeiro entender o que você está fazendo de errado, né? Começar a notar o que que eu estou fazendo, o que que eu faço no meu dia a dia que pode contribuir ou não para a minha saúde. Então, quando a Uhum. gente pensa em falar, olha, a dieta cetogênica, ela é muito boa, isso e aquilo, mas o que é que ela consiste? Ah, ela consiste em fazer uma redução quase que drástica, quase não, drástica, né, dos carboidratos, no máximo 10% de carboidrato. Ah, mas a minha alimentação, ela é muito à base de carboidrato, 50, 60%, né? Eu como muito pão, como muita massa. Então, a ideia é você começar a reduzir de forma gradativa. Então, você começa a adotar uma dieta low carb, por exemplo, né? Você começa a reduzir de forma gradativa a quantidade de carboidrato da sua dieta para você ir se adaptando aos poucos com a quantidade maior de lipídio. Senão, podem gerar consequências como dores de cabeça, né, constipação, enfim, você pode começar a ter outros problemas que você não Uhum. tinha antes, porque você mudou de uma hora para outra. Então, você precisa adaptar o seu organismo. Então, aquela pessoa que ela quer iniciar, né, uma dieta cetogênica de forma preventiva, para evitar o surgimento de doenças no futuro, ela precisa primeiro entender o que é a dieta cetogênica e, principalmente, se ela vai conseguir mantê-la. Quando a gente pensa que a principal fonte de combustível para o câncer é a glicose, né, o açúcar, a gente precisa começar a retirar ela do nosso dia a dia. Mas muitas pessoas estão habituadas ao café, ao cafezinho com açúcar, ao suco com açúcar, né, ao pãozinho doce, ao biscoito Uhum. doce. Enfim, são sérios, é um inúmero quantidade de produtos, né, de alimentos que podem estar embutidos aí com quantidade de açúcar. Quando eu penso em fazer a retirada, eu tenho que pensar o quê? Se eu tenho um hábito que vem de muito tempo, e principalmente se eu já desenvolvi um câncer, porque eu vi, é uma doença crônica, né? Eu passei muito tempo com um hábito inadequado, não é de uma hora para outra que eu consigo mudar, é muito difícil. Sim. Então, é aos poucos. Então, a minha recomendação sempre para os pacientes é que comece de forma devagar, mas é um devagar que dá resultado, como, por exemplo, se todos os dias eu coloco açúcar no meu café, eu vou começar a substituir esse açúcar por um açúcar natural da planta, como da estévia. Tá? A estévia, Uhum. ela tem um sabor residual um pouco amargo, mas dá para você se adaptar e principalmente ela não mexe no controle glicêmico, tá? E aí o suco, gente, é água com açúcar. Eu já não indico fazer muito uso do suco, mas quando você for fazer, que prefira não usar o açúcar, que você não use que você coloque, né? Use, por exemplo, a cenoura e a beterraba para adoçar, né? Então, quando você faz um suco, você coloca couve, cenoura, beterraba, gengibre e não adoça, e não coloca açúcar. No máximo, você vai usar stevia para adoçar também. É uma questão Uhum. de paladar, você vai aos poucos se adaptando, mas você precisa começar de alguma forma. Então, aos poucos, por exemplo, se 3 vezes na semana eu uso açúcar no meu café, é melhor do que usar todos os dias. Então, eu começo a reduzir de forma gradual. Ou você Uhum. pode fazer essas substituições inteligentes, né? Então, substitui o açúcar pelo adoçante, evita o pão e começa a fazer o seu pão. Como é que a gente faz o pão? Por exemplo, eu tiro a farinha de trigo e começo a usar um polvilho com tapioca. Rafa, nos dois não tem carboidrato? Mas a gente vai começando a substituir algumas coisas e depois a gente faz a retirada, né? Porque primeiro eu preciso sair da moda do pão. Então, tiro o pão, substituo por algumas receitas que a gente consegue fazer, onde você tem o ovo, né? O polvilho e a tapioca. E você começa a fazer a substituição do glúten, por exemplo, que é outro fator inflamatório, que pode contribuir Uhum. para o desenvolvimento de diversas doenças. Então, outra coisa que você pode fazer, então, no lugar do suco, comer a fruta, né? Iniciar o dia sempre com uma boa fonte lipídica, como o abacate, como as castanhas. Uhum. Então, a redução do carboidrato de forma diária, ela tem que ser feita de forma devagar. Ela tem que ter substituições inteligentes para que a gente consiga fazer, para que a gente consiga manter. Outra coisa que você pode fazer tem receitas que se utilizam já, por exemplo, do grão de bico e do feijão. Então, ao invés de Uhum. você fazer uma massa para um quiche, né, feito de farinha de trigo com manteiga, você usa o óleo de coco com a massa do grão de bico ou a massa do feijão.
Então, essas substituições acabam facilitando. Agora, claro que quem gostaria de fazer essas substituições vai precisar demandar mais tempo para se organizar e para ir mais para a cozinha. E é muito legal, porque quando a pessoa começa a ir para a cozinha, ela começa a fazer, ela começa a ver o que, que realmente ela está comendo. Então, gente, Hum, para ter saúde, você precisa ter essa relação com o alimento. Ah, mas eu não gosto de ir para a cozinha, então você nunca vai ter saúde, porque você sempre vai depender de terceiros para alimentar o seu organismo, né? Então, nós precisamos de nutrientes bons. E da onde é que a gente que vem esses nutrientes bons? A partir da escolha que você faz da sua alimentação. Então, a redução ela deve ser de forma gradual e com substituições inteligentes. Gente, é a vitamina mais barata do mundo. Você pode se expor ao sol e aproveitar para absorção e produção da vitamina D. Porém, muitas pessoas têm o medo, né, de se expor e acabar desenvolvendo câncer de pele. Ou então, durante o tratamento oncológico, uma das orientações que eles têm do oncologista é evitar o sol. E você acaba hum, tendo essa dificuldade de introduzir esse hábito do paciente de que ele precisa do sol. Então, uma das coisas que eu já faço é a suplementação da vitamina D, porque normalmente as pessoas já se encontram em deficiência. Existe uma grande uhum. relação da deficiência da vitamina D com o desenvolvimento do câncer de mama. Então, é interessante que as pessoas percam esse medo, comecem a realmente se expor ao sol, que seja por 20 minutos. Sabemos hoje que o melhor horário é às 11 da manhã e não mais os horários da manhã e os horários do início do final da tarde. Então, 20 minutinhos que você faz. A dica que eu dou sempre faz o teste. Faz o teste, não acredita, faz o teste. E aí você vai vendo o resultado. Faz um exame hoje, com um mês que você se expõe diariamente ao sol, faz um segundo teste e verifica como é que acabou modulando a sua vitamina D. Para o paciente oncológico, contribui muito para a redução das náuseas, redução de sintomas de gastrointestinais, e aumenta, e ela é termogênica, então ela aumenta o metabolismo. Ela consegue ativar o meu metabolismo para que eu tenha mais energia, para que eu consiga melhorar, né? Consiga ter uma saúde, né? O alho. O alho, ele tem a alicina, que é uma enzima que precisa atuar, e ela é muito interessante porque eu lembro que as avós antigamente pegavam um dente de alho e engoliam com água de manhã em jejum. Isso está errado, porque o alho, para ele ser bem aproveitado, para que você consiga aproveitar a substância, o princípio ativo, eu preciso macerar. Eu preciso que haja o contato do princípio ativo com a enzima. E então eu consigo fazer a liberação e ter os benefícios, né? Então não adianta pegar o dentinho de alho e engolir. Eu preciso Hum, macerar esse dentinho de alho e então consumir. Ele tem uma excelente propriedade antifúngica e estudos mostram que você pode comparar ele com a penicilina. Então, um dente de alho tem um comparativo a 1% da penicilina. Olha que bacana. Eu, particularmente, prefiro que você faça o consumo do alho em dente, natural. né? Que você pegue o Hum, dentinho, que você macere e você consuma. Porque quando a gente faz a cápsula, nem sempre tudo que você tá ingerindo ali vai ser bem absorvido, né? hum, Então, e as absorções normalmente começam a partir da boca, né? Teve o contato com a boca, começa todo esse trato digestório a ser absorvido. Então, no caso do alho, eu não suplemento. Eu prefiro que você insira na sua alimentação. Eu introduzo o óleo de coco nas receitas. Então, receita de bolo, quando eu preciso fazer um ovo, eu posso fazer no óleo de coco. Só que como ele deixa um sabor residual, nem todo mundo gosta, né? Então, acabo introduzindo, principalmente dentro da dieta cetogênica, nos shakes. Então, quando a gente bate hum, vegetal, a gente coloca o óleo de coco. Novamente, quando você faz a receita, faz um refogado, eu coloco óleo de coco. O óleo de coco, ele é excelente, porque ele é estável a alta temperatura, ele não vai mudar. Então, acaba facilitando para o paciente que quer fazer um refogado, que quer fazer uma fritura, né? Então, você tem condições de ir introduzindo na dieta dessa forma. O ovo é excelente fonte de vitamina E, de colina.
né? Uhum. Então, tem uma boa quantidade de proteína a partir da clara do ovo, e eu acho ele excelente porque a acessibilidade também é maior para o paciente. Então, você, além de você ajudar na prevenção, ajuda durante o tratamento, porque é uma boa fonte de proteína. Então, o que que eu Ótimo. faço normalmente? Se o paciente não tem câncer, adotamos uma dieta quimiopreventiva. Inserimos alimentos que são anti-inflamatórios, que vão contribuir para a manutenção do peso e principalmente para ter uma imunidade, né, boa o suficiente para evitar o surgimento de doenças. Se o paciente já desenvolveu o câncer, então a gente tem que começar a trabalhar com que o meu organismo combata esse tumor. Então eu diminuo a quantidade de carboidrato e começo a inserir os outros alimentos. E aí o ovo entraria com a fonte de proteína e a fonte de gordura com a gema, né? E eu insiro diariamente o ovo, né? Coloco nas preparações, faço bolinhos a partir de ovo, enfim, eu utilizo ele bastante. Eu acho ele super benéfico, tem uma excelente composição e eu acredito que isso atende realmente a ajudar o paciente. Lógico que quando nós pensamos em ovos, né, provenientes de granjas, que são feitos com a galinha, ela recebe uma ração e essa ração tem lestina de soja. Eu preferia Hum. fazer uma escolha de um ovo mais orgânico, né, de caipira, ou que a gente chama de capoeira, porque a gente sabe exatamente o que está dando para aquele animal. Então, essa seria uma escolha mais adequada. Aí eu falaria, por exemplo, de alimentos derivados da soja, porque é um Hum. fitoestrógeno, e existem aquelas pacientes, aquelas mulheres que são, que possuem receptor a estrógeno positivo, então elas não vão ter uma boa, não vão ser, não vai ser benéfico ter isso introduzido na sua dieta. Outro alimento que eu tiraria, a carne vermelha. Carne vermelha, cada vez que eu estudo, eu só percebo malefícios quando a gente introduz no nosso dia a dia. Se eu puder consumir apenas uma, no máximo duas vezes por semana, seria o mais ideal. E principalmente sempre que introduzi-los com uma quantidade de antioxidantes, né? Uma quantidade vasta de salada, para que eu pudesse então ali equilibrar. Uhum. O problema da carne vermelha é que ela aumenta a quantidade de proteína C reativa, que é um parâmetro inflamatório, Hum. né? Então, aumenta as lesões celulares, aumenta a produção de radicais livres, então acaba não sendo interessante para a minha saúde. Outra coisa que eu acho que nós poderíamos lembrar para fazer a retirada, infelizmente eu digo, porque eu gosto, é o sorvete. Né? O sorvete Hum. consumimos, né, no shopping, quando saímos por aí, eles são ricos em gorduras hidrogenadas, que são gorduras produzidas em Hum. laboratório, são sintéticas, e nós temos vários trabalhos mostrando os efeitos deletérios da introdução desses alimentos, desses produtos, né, na nossa alimentação. Então, eu faria a retirada por completo também. Alimentos ricos em açúcares, como donuts, né, Hum. aquelas grandes pizzas de brigadeiro. Então, eu entendo que é um paladar, né, mais adocicado. Se você puder evitar ao máximo, ótimo. Ah, mas eu saí um dia, fui no aniversário e lá tinha. Se for do seu hábito e você realmente sentir vontade, que você consome um pedacinho pequenininho, não vai te matar, né? Uhum. Não é terrorismo alimentar. Mas de antemão, você evita que isso faça parte do seu dia a dia. Outra coisa que eu evitaria bastante é o óleo de soja. Nossa, em Hum. quase todas as casas eu vejo que ainda usam óleo de soja e ainda Uhum. fritam. E isso vai gerando problemas muito sérios, né? Uhum. Abacate tem que estar no dia a dia. A cúrcuma, né, que é a curcumina, ela precisa também estar inserida no dia a dia e sempre associar a cúrcuma com gengibre em pó, ou então com a pimenta do reino, porque a pimenta preta, tá, do reino, aquela bolinha que a gente Uhum. quebra, porque ela aumenta consideravelmente a biodisponibilidade da curcumina no nosso organismo. Então, Olha, precisa ser inserida em conjunto, tá? que ótimo. Outros alimentos que eu considero sempre na dieta quimiopreventiva é o uso dos glicosinolatos, que é o grupo das brássicas, que corresponde ao brócolis, ao couve de Bruxelas, rabanete, a selga também está inclusa, que são ricos também em ácido fólico, né? São alimentos que são considerados quimiopreventivos. A gente lembra do licopeno, que está bastante presente no tomate.
Só que não é simplesmente pegar e comer o tomate. Ele precisa passar por um processo de mecanização. Eu preciso bater o tomate, eu preciso colocar uma fonte lipídica, porque ele é melhor absorvido, aumenta a biodisponibilidade do licopeno, e eu preciso levar ao aquecimento. Então, nada melhor do que você fazer o seu molho de tomate caseiro. Olha que legal. Então, bate um tomate maduro, quanto mais vermelho, mais licopeno, né, mais carotenoides. Então, bate o tomatezinho maduro no liquidificador, bota o alho, né, a cebola, coloca coentro, que também tem bastante efeito anti-inflamatório. Olha, Bate, leva para o fogo, adiciona o azeite de oliva, que é uma fonte boa lipídica, e aí eu tenho ali a formação de uma boa quantidade de molho de tomate caseiro com uma boa fonte de licopeno. Café da manhã dentro da dieta cetogênica, a primeira coisa que eu penso é abacate. uhum, Abacate é o meu favorito. Abacate, ela tem uma excelente composição anti-inflamatória, de gorduras boas, vão trazer uma excelente fonte energética para mim, então ótimo para começar o dia. Pega o dia, começa com um pedacinho de abacate, e aí você vai fazer 3 ovos, tá? 3 ovinhos. Você vai cozinhar e você vai temperar com um pouquinho de cúrcuma e um pouquinho de pimenta do reino. Olha que uhum, legal. Pedacinho de abacate, 3 ovinhos cozidos, temperadinhos e uma excelente, uma saladinha. Então, eu tenho o hábito de comer salada de manhã. Mas qual é a minha salada? Tomate com orégano e eu coloco um pouquinho de cenoura ralada por cima, tá? Então não é bem uma salada. Eu coloco apenas alguns ingredientes que vão contribuir com o meu todo e vai me dar uma boa saciedade. olha, O que eu posso também colocar é o azeite de oliva, né? Porque é uma boa fonte lipídica, apesar de que eu já tenho o abacate. Mas o abacate, como eu coloco um pedacinho pequenininho, eu posso só regar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, no tomate, né? Com essa saladinha que eu fiz. Posso colocar um repolho, né? Raladinho também. Ah, mas eu não gosto de salada no café da manhã. Que outra coisa eu posso colocar? Você pode tentar fazer, por exemplo, com a maçã, uma panqueca de maçã. Então, a maçã hum, você bate no liquidificador, ela vai ficar a polpa da maçã, você escorre o líquido, que é o suco, e mistura com ovo e aveia, de preferência uma aveia sem glúten, né? Bate tudo e coloca para assar. Então, ela fica como se fosse uma panquequinha de uhum, maçã, rica em quercetina, rica em fibra e tem proteína. Então, dá para a gente fazer dessa forma. Lembremos que a aveia, ela tem uma boa fonte de carboidrato e eu preciso até 10% no meu dia a dia. Então, ali já foi uma boa quantidade. hum, Aí, quando nós vamos para o lanche, interessante você usar o coco. Então, pega o coco, aquele coco seco, né, os pedacinhos de coco, com amêndoas, com castanha, fazer aquele mix, né, de frutas secas com castanha uhum. é excelente no meio da manhã, para você também dar um grau de saciedade e gorduras boas para passar o meu dia e cortar um pouquinho esse jejum. E aí vem na hora do almoço, um franguinho ou então um peixe de preferência, né? Grelhado, assado, cozido, com bastante verdura do tipo, eu gosto bastante de colocar o coentro, que dá bastante sabor, boto o tomate, a cebola e o chuchu. Então, eu cozinho com eles, ou então eu asso no forno com azeite de oliva, com tomate, boto bastante alecrim. Gosto de trabalhar as ervas. Trabalhem as ervas, elas dão muito sabor e não vão trazer prejuízo para a sua saúde. E aí, de lado, você tem aquela montanha de salada. Então, você Uhum. fazer um mix de repolho roxo com cenoura ralada, beterraba ralada, tomate, né, pepino, rega com limão e azeite de oliva. Tô com fome. À noite, a gente pode fazer, por exemplo, um enroladinho de berinjela. Então, a berinjela, Hum, você coloca ela em fatias e enrola com frango.
né? Você pode fazer um franguinho enrolado de berinjela, rega com molho de tomate, né? O tomate feito em casa com azeite de oliva, ele vai dar um sabor fenomenal. Então, dá para a gente fazer dessa forma e ter um cardápio variado, saboroso, porque tem que ter sabor. Um dos melhores, maiores prazeres da vida é comer. Se a gente não come com sabor, se a gente não come com prazer, então eu vou ficar irritada, mal-humorada, né? Não me ajuda. Então precisa Sim. ter sabor. Quando a gente pensa em combinação, Mari, você tem que pensar no que você tem de acessibilidade, né? O que está acessível para você naquele momento. Então, por Sim. exemplo, às vezes eu não tenho quinoa, às vezes eu não tenho grão de bico, às vezes eu não tenho a lentilha. Então, se eu tiver a lentilha, é excelente, porque eu posso fazer uma vinagrete, colocar a lentilha e faço uma outra salada cozida do lado. E sempre Uhum. dentro da salada colocar uma fruta, porque aquela fruta vai dar um sabor adocicado diferente. Um kiwi, que é excelente fonte de vitamina C, que vai aumentar a absorção do ferro, das folhosos. E não é um ingrediente, um nutriente ou um alimento que tem o poder curativo ou o poder de prevenir o surgimento do câncer, mas é a junção, é a associação desses nutrientes e desses alimentos que tem esse poder de prevenir e de proteger a minha célula. Então, Ótimo. quanto mais variado, melhor para mim, né? Então, não é pensar que é só uma coisa ou outra. Ou pior, né? Que muita gente faz. Ah, eu preciso comer quantas vezes na semana? Todos os dias. É todos os dias, Aham. tá? Isso que é um novo hábito. É um novo hábito que precisa ser construído de forma diária. Não é do noite para o dia, mas é de forma diária, aos poucos. Você começa com a dieta low carb, passa para a dieta cetogênica, começa com uma fruta, passa para duas, três, e assim você vai aumentando. E nós precisamos começar a tomar nas mãos o poder que o alimento tem na nossa saúde e na nossa vida. Né? Só se vive a vida uma única vez. Não se Com vivem mais vezes. certeza. Se há mais vezes, eu nunca vi, né? Nunca estive lá para saber. Então, Com quando a certeza. gente observa que a alimentação ela é base de tudo, é base para desenvolvimento de doença, porque se você não come bem, você adoece, e base para proteção e prevenção, porque se você come bem, você se protege, então você não adoece, né? Agora, lembrar também que não é só alimentação. A alimentação corresponde a 30% dos fatores de risco. 30% dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer é uma alimentação inadequada. E o restante? Então, o estresse do dia a dia. Então, você fazer algo que você gosta diariamente também vai contribuir para você estar num estado de mente positivo, bom. O seu psicológico conta muito. Aquela velha ideia de que a fé move montanhas e a fé cura, literalmente, a positividade cura. Então, estar bem consigo é aqui estar bem também. Conhecimento, novamente, como o doutor Lai fala, né? Conhecimento, quando ele é guardado para você, conhecimento sem ação é lixo, não serve para nada. Então, todo o meu conhecimento eu procuro sempre passar adiante, porque eu tenho certeza que vai mudar na vida daquela pessoa em alguma forma, vai ajudar, vai contribuir, né, para a saúde e que Deus permita que a gente tenha mais trabalhos assim.